E aí galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula do canal do Monteiro. Hoje eu estou aqui para falar sobre o poema Ondados Fios de Ouro Reluzente, que agora, da mão dela recolhidos. Vem comigo! E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Estamos fechando o ciclo, temos aí mais 3, contando com essa são 3 vídeos, 3 aulas sobre Camões. Hoje eu quero falar sobre esse poema, que eu acho um poema belíssimo e que resgata o ideal de Petrarca. Vamos lá! Ondados fios de ouro reluzente que agora, na mão das velas recolhidos, agora sobre as rosas estendidos, fazeis que a sua beleza se acrescente. Olhos que vos moveis tão docemente em mil divinos raios acendidos, se de cá me levais alma e sentidos, que fora, se de vós não for ausente. Honesto riso, que entre mor fineza de perlas e corais nasce e parece, se na alma em doces ecos não ouvisse, se imaginando só tanta beleza, de si em nova glória a alma se esquece, o que será quando a vir? Ah, quem é essa? Bem, o poema aqui de Camões, como eu comecei falando, é um poema bem petrarquista, né? A mulher amada, ela tem aqui uma representação que a gente pode falar que a descrição física contribui para a sua descrição moral. Mas vamos tentar aqui primeiro observar algumas questões que estão lá no edital e eu preciso saber. Veja que reluzente está rimando com um acrescente na primeira estrofe. Então é uma rima aba. A-B-B-A. Ok? E aí reluzente é adjetivo, acrescente é verbo. Então aqui eu tenho um verbo, uma rima rica. Então, ó, reluzente com acrescente, aba, rima rica. E aí você tem, no caso, tem emparelhado recolhidos com estendidos, por isso que é bebê. Então, aba. Quando eu chego na segunda estrofe, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser aba. E aí você sabe, você tem aqui no caso essa construção que ele procura justamente repetir, o docemente com ausente. E aí o docemente, que seria advérbio, ausente, adjetivo, rima rica. Então, de novo, aba. E quando você vê a estrutura que se forma nos tercetos, é C, D, E. Ou seja, fineza rima com a fineza que está lá na outra estrofe. O D, que é parece, rima com esquece, ou vice com vice. Então, assim, você tem uma estrutura bem clara, bem tranquila. Outra coisa que dá para a gente perceber que são versos decassílabos. Então aí nós temos aquela organização clássica de Camões, que é justamente usar versos decassílabos. Ora, sobre o que fala o poema? O poema aborda basicamente sobre a mulher. E dentro, como eu falei, do ideal petrarquista. Eu já falei aqui de Petrarca em outras ocasiões, mas a gente sabe que o ideal petrarquista é justamente o quê? Você tem essa coisa de botar a mulher, no caso, você pode até descrever a mulher fisicamente, a maneira de Petrarca, mas ela tem uma questão de uma contribuição moral, ou seja, Petrarca ele coloca essa mulher perfeita, ela é bela, nobre, e ele vai seguir esse ideal, vai colocar esse ideal em vários poemas. Então, Camões ele retira de Petrarca essa influência e coloca nos textos. E aqui não foge a regra, não foge aqui essa caracterização. Você pode ver que ele apresenta uma enumeração de metáforas, né? Usando os atributos físicos da mulher, falando dela, vai dizer que os cabelos são fios de ouro, né? Ondados fios de ouro reluzente, então para poder chegar e chamar a atenção da mulher loura. Verifica essa descrição física também, e ele coloca essa questão do rosto da mulher ser rosas, e aí é uma forma metafórica de dizer os olhos são raios estendidos, o riso, os dentes, os lábios são pérolas e corais, ou seja, são pérolas e corais. E ele coloca justamente essa caracterização, é o ideal de Petrarca, esse ideal perfeito, quer dizer, a mulher tem formas, ele vai usar a natureza de forma hiperbólica para poder justamente metaforizar esse ideal de uma mulher que é perfeita, perfeita no seu sentido tanto físico quanto moral. E aí, ele vai colocar ainda para a gente, né, a ausência da amada, quer dizer, a mulher não está próxima dele. Camões sempre exaltando essa mulher que não se encontra próxima. Então, ele vai justamente falar o quê? Ele vai dizer se na alma em doces ecos não ouvisse, e assim, né, como ele estava afastado do objeto,
que ele devota, que ele gosta, que ele ama, ele acaba desejando a proximidade. Que será quando a vir? Ah, quem a visse? E aí ele usa um discurso bem expressivo. Ele vai usar justamente o que? Reticências, expressões interjetivas. E aí ele utiliza, recorre às interjeições e a reticências justamente para poder expressar esse sentimento, um sentimento de desejo. Então a gente pode pegar esse poema e pensar da seguinte forma. Ele aborda o ideal petrarquista da mulher, a mulher bela, perfeita, nobre, e ele usa muitas hipérboles. A descrição física contribui para a descrição moral da mulher. Ela é honesta. Ele fala que essa mulher, eu não tinha falado sobre isso, essa mulher ela é honesta e ela tem essa questão da pureza. Então os valores morais da mulher também são caracterizados. Ele procura, de certa forma, chamar a atenção dos cabelos, do rosto, do riso, os dentes, os lábios, para poder reforçar essa ideia da mulher que tem essa aparência divina, essa aparência quase que justamente uma deusa. E assume aqui no poema essa ausência da amada. Então o poeta está afastado do objeto amado, do objeto que ele deseja, há um desejo de proximidade, e quando você vê o discurso expressivo, que isso é sugerido na última estrofe, ele deixa aí essas ideias de suspenso, essas ideias de suspensão do desejo dessa mulher. Então esse poema de hoje é o ideal da mulher dentro da visão de Petrarca. Pode ser cobrado? Pode, porque isso se repete muito nas poesias. E é uma questão bem interessante você observar como que isso se constrói na estrutura do texto. Ok? Então, esse foi o poema de hoje. Essa foi a nossa dica. Entre lá no Telegram, é só botar o t.me/uerj2022, quer dizer, 2022, e você entra no grupo e você pode fazer os simulados. Já temos lá 15 simulados, até a data da prova serão 18. Então você pode chegar lá, entrar e fazer os simulados, ver o gabarito de comentário e se preparar para essa prova da UERJ. Tá bom? E assista a série que eu produzi sobre Uma Janela em Copacabana. Também lá no canal do Monteiro. Valeu, abraço, até a próxima.